tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha formação, sobre como eu cheguei à conclusão que eu queria fazer pedagogia. Sim, eu me formei em pedagogia, já tem 2 anos, se eu não me engano, que eu estou formada. E como que eu cheguei? Eu tava mexendo, revirando os meus cadernos e eu encontrei um resumo da minha apresentação do TCC. Então eu resolvi, nossa, por que eu não gravo um vídeo falando sobre, né? Então eu queria falar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho com vocês sobre pedagogia, sobre a minha formação, sobre como eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários sugestões, curte, comenta muito. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro de mais vídeos, ok? Então vamos ao vídeo. Então, para você que tá em dúvida, né, assim como eu quando estava no último ano, né, eu acho que não só eu, mas a maioria das pessoas ficam meio perdida. Nossa, o que eu vou fazer agora, né? Em que eu vou me formar? Se eu vou fazer um técnico, vou fazer uma faculdade, vou fazer... Tem gente que tem em mente já o que realmente quer, tem gente que não. Eu tava muito na dúvida. Na verdade, eu tinha em mente que eu queria fazer fisioterapia. Por quê? Porque eu não era boa em exatas, né? Eu não era boa com números e tal. E eu queria muito trabalhar na área de humanas. E a fisioterapia em si cuidava das pessoas, mas não diretamente sendo um médico, né? Vamos dizer assim. Então eu falei, nossa, eu vou fazer pedagogia. Só que na época que eu ia me inscrever na praia, né, que abriu, a fisioterapia saiu da grade do curso. Então eu fiquei muito triste, porque eu queria muito tentar fazer um vestibular para essa área na praia, que era mais perto para mim, né, e que fosse, vamos dizer assim, público, né, porque até então não tinha condições financeiramente para mim fazer uma faculdade paga. Aí, enfim, saiu, aí eu comentei com a minha mãe, abriu o vestibular na Fafipar, na antiga Fafipar, agora Unespar, e eu iria abrir pra pedagogia. E a minha mãe ficou toda animada, nossa, então vai tentar fazer. Eu lembro que ela era R$90 a inscrição do vestibular. Aí eu cheguei e falei pra ela, nossa mãe, mas é R$90, não, eu pago, você vai e faz. Só que daí eu falei pra ela, mas eu posso não passar. Mas mesmo assim, ela pagou e eu cheguei lá pra fazer a prova, né? Nossa, eu fiquei, meu Deus, tanta gente. E aí o pessoal tudo arrumado, né, e tal. E quando a gente foi fazer, tava muito calor, né? E eu de chinelinho, enfim. Peguei e fui, achando que não ia passar. A redação da prova era qual a escola do futuro que você queria. E tinha a quantidade de linhas, né, pra fazer. E eu lembro que eu ultrapassei as linhas, porque eu sou muito sonhadora nessa parte. E eu falei que eu queria a escola que as crianças aprendessem brincando, que as crianças aprendessem gostando de aprender, sabe? Enfim, sei lá, comecei a falar nessa área, que a escola do futuro seria interessante se as crianças aprendessem por si mesma, brincando, se divertindo, se não fosse assim, para elas uma obrigação, não, eu tenho que fazer isso, não, elas escolhessem, sabe? Então comecei a falar ali. Aí, enfim, fui para Santa Catarina, né, que a minha intenção era passar os dias lá, procurar um emprego, talvez morar lá e tal. E eu falei pra Deus, se for da tua vontade, eu passo no vestibular e venho pra cá, senão eu fico aqui mesmo. Aí o meu tio escutou na rádio o meu nome, né, saiu a lista, escutou na rádio, daí já ligou pra minha avó ligou pra minha mãe, pra mim, não tinha nem ligado pra minha mãe, ligou pra mim e falou, você passou no vestibular, nossa, e eu vim de Joinville.
vim de Joinville, Santa Catarina pra cá pra poder fazer o vestibular. Enfim, foi muito difícil pra mim no começo, né? Porque eu não tive um ensino bom, um ensino realmente de qualidade. Eu tive ensino público e não era aquelas coisas. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu sofri um pouquinho em relação aos conteúdos, né? Aprendizagem, enfim. Tanto que no primeiro ano, eu reprovei em políticas educacionais, né? Eu fiquei retida em políticas educacionais e em gestão educacional, que era a mesma professora que dava essas duas matérias. Então, ela me reprovou nessas duas matérias, mas eu passei para o segundo ano, que eu cursava de noite, né? A pedagogia tem 4 anos, e eu passei para o segundo ano de noite. De noite eu fazia o segundo ano e à tarde eu trabalhava e 2 dias da semana, se eu não me engano, eu ia para a faculdade à tarde para poder fazer essas matérias, que era políticas educacionais e gestão educacional, né? E então eu fiquei mais ou menos craque nessa área, assim. Enfim, a pedagogia, ela é muito desvalorizada, principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando você fala assim, eu sou pedagoga, as pessoas não dão tanta importância. Por quê? Porque não ganha o dinheiro, né? Não ganha o dinheirão. E deveria ser valorizada porque é a base de tudo, né? A educação é a base, então a pedagogia em si, né, deveria ser o magistério, deveria ser muito valorizado. Então, aí eu lembro que eu vim, então, e no primeiro ano, né, eu lembro que eu vim, comecei a fazer, né, a pedagogia e fazia essas duas matérias. Então, a pedagogia, ela tem vários campos e eu comecei a ver isso dentro da faculdade, que não era só na escola. Tem a área da pedagogia empresarial, que você trabalha numa empresa, na pedagogia hospitalar, né, que você trabalha no hospital, que precisa de um pedagogo, né, e em outras áreas, você pode ser pedagogo, você pode ser professor, né, dos anos iniciais, da educação infantil. E eu comecei a me apaixonar quando eu fui para as práticas. Eu comecei a trabalhar, né, fazer o estágio remunerado, e eu comecei a me apaixonar, entender que era isso que eu queria. Porque eu sempre gostei de criança, mas pra mim gostar de criança era normal, sabe? Quando tá no teu sangue, já eu cuidei do meu sobrinho, eu cuidei dos meus primos, então eu toda a vida quando criança sempre era líder, né? Da turminha ali dos primos, na brincadeira. Então eu sempre gostei de criança. Na igreja eu sempre estava envolvido com a criança, sempre tive aquela paciência, né? Graças a Deus, que Deus me concedeu para trabalhar com criança. E foi aí que eu me apaixonei. Então, quando eu decidi fazer, que começou a chegar no 4º ano, que a gente começou a fazer o TCC, né, a minha amiga, eu engravidei e eu iria fazer com a minha amiga, mas, porque o TCC você pode fazer em dupla, né, que é o TCC, né, para quem não sabe, é um trabalho de conclusão do curso, que passa por uma banca, tudo, né, é o trabalho final ali que eles vão dar, né, pra ver se você vai realmente passar ou não. E você precisava tirar a média. Então a minha amiga queria fazer comigo, acabou desistindo de mim. Não desistindo, assim, entendo o lado dela. Eu estava grávida, o meu bebê era para novembro, né, que era, né, justamente quase nas datas, assim, da apresentação. Então eu realmente não iria conseguir apresentar. E ela foi procurar outra parceira e eu desisti de fazer o TCC naquele ano e fiquei retida em uma matéria que era os estágios obrigatórios, que realmente você deveria fazer para poder passar. Não tinha como me passar sem eu fazer os estágios obrigatórios. Então eu deixei para o próximo ano. Então foram 5 anos que eu fiquei na faculdade. No último ano, juntamente com a minha orientadora, fiz o TCC sozinha. E eu lembro que a minha orientadora, né, falou assim,
Você vai passar, nem que você tire a média, mas você vai passar. Eu não quero você mais aqui brincando. E eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas assim na minha vida, né? Minhas amigas que sempre estavam me incentivando, né? Amigas que eu conquistei na faculdade. E a minha orientadora, né? A minha orientadora, ela que sugeriu o tema, né? Por isso que eu decidi falar sobre um pouquinho da minha formação, porque eu estava vasculhando, né? E vi lá no meu caderno e tava o rascunho, né? O resumo do meu TCC. Se vocês quiserem, né? Eu posso fazer um vídeo também sobre o meu TCC em si, sobre o tema, né, que foi sobre políticas educacionais, sobre a diferença, né, o que tinha de igual e diferente nos documentos, no referencial curricular e na base nacional, né, que era um documento novo que estavam elaborando entre 2017 e 2018, se eu não me engano. E eu fiz uma análise. Ela sugeriu esse tema para mim, a minha orientadora. E eu falei, não, vou fazer, né? Tenho que fazer, eu tenho que sair dessa faculdade realmente, né? Eu tenho que me formar, tenho que pegar meu diploma. E eu consegui, né, fazer. E eu cheguei na minha banca e a minha nota, né, a média da minha nota foi 9,5, quase um 10. Gente, eu quase chorei, assim, caí pra trás, porque muitas das vezes a gente duvida da nossa capacidade. Muitas das vezes as pessoas colocam em nós, nos rotulam. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não é isso. Ah, você não é aquilo. Não, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você tem um Deus, se você tem alguém, não que você não tenha, uma pequena fé que você esteja, você consegue. Você só tem que persistir, que você não pode desistir. E até o final, a não ser que você fale, não, isso não é pra mim realmente, eu não quero, não tá fazendo bem, não tô ficando feliz com isso, aí é outra coisa. Então eu comecei a falar sobre o meu TCC e graças a Deus, assim, faz 2 anos já que eu tô formada, né, eu tenho a minha filha, não parei de estudar, sempre estou estudando, lendo, né, sobre a educação. Tanto que a minha redação foi sobre a escola do futuro e eu, durante essas minhas pesquisas, meus estudos que eu sempre faço, eu conheci a Maria Montessori, né, que ela defende muito o método montessoriano da educação, que a criança ela aprende por si. E foi aí que eu me apaixonei, falei, nossa, bate totalmente com aquilo que eu já acreditava antes, sabe? Eu acreditava muito antes de eu entrar na faculdade. Era uma escola que eu queria para o futuro, né? Que era a escola do futuro, que as crianças brincassem, aprendessem com gosto, com vontade, que não fosse uma coisa forçada, sabe? Então, a Maria Montessori, ela vem trazer isso, sabe? Ela vem trazer a valorização da criança, o respeito à criança. E eu vou falar muito sobre isso aqui no canal, porque eu creio que a internet, ela tá... o YouTube, principalmente, ele tá cheio de conteúdos, várias coisas, vlogs, várias coisas assim. E eu queria trazer, além das minhas reflexões bíblicas aqui pro canal, um pouco do meu dia a dia, um pouquinho da minha casa, das minhas receitas, um pouquinho de tudo. Eu queria trazer um pouco sobre a educação, sobre a criança em si. Eu tenho uma criança em casa, então tudo que eu aprendi na faculdade, tudo que eu já acreditava antes dentro de mim, só me firmou mais isso, sabe? Eu pratico em casa sempre, desde bebê. Eu colocava a minha filha para fazer atividades, para desenvolver. Com 2 anos já ela dorme no quarto dela sozinha. Inclusive eu tô gravando e ela tá dormindo no quarto dela. Então tudo assim com uma independência, mas com afeto, com amor, com carinho, com respeito, sabe? Então eu acredito muito nisso. E a Maria Montessori, ela vem trazer isso e eu falei, nossa, ela só vem comprovar o que eu já acreditava. Então eu tô muito mais apaixonada do que antes. Graças a Deus, assim, Deus ele guiou os meus caminhos, sempre guia os meus caminhos. E ele me levou para a faculdade, ele me levou para esse curso. E eu sou grata a Deus por isso. Então, se você tá aí procurando, né, uma faculdade,
um curso para fazer, peça orientação de Deus, sabe? Veja o que você gosta, se você gosta mais de exatas, de números, se você gosta mais de trabalhar com pessoas, com crianças, vá para uma área que você se identifique, né? Então hoje, graças a Deus, eu não trabalho ainda, né, na área, né? Eu engravidei e tal, daí veio a pandemia e tudo, que era esse ano que eu resolvi, falei, não, esse ano eu vou procurar um serviço na minha área, eu vou me esforçar, mas infelizmente não deu, né? As escolas pararam, mas eu tô trabalhando em casa com a minha filha, tô desenvolvendo tarefas, inclusive aqui no canal tem vídeos de atividades para crianças de 2 a 3 anos, né, que eu tenho feito com a minha filha. E se vocês, né, gostam desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários, deem sugestões, né, das dúvidas de vocês, né, para que eu possa trazer para vocês conteúdos ricos, né, pra gente, porque a Bíblia fala, né, que é pra gente crescer na graça e no conhecimento, né, então vamos buscar conhecimento, vamos pesquisar, vamos aprender juntos, né, que é isso que é o mais importante. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe vocês, mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!